CBN Madrugada. Apresentação: Natália Furtado. E 1 em cada 5 pesquisas feitas no Google é sobre saúde, segundo o próprio buscador. Os dados assustam alguns profissionais que consideram a busca de informações online uma prática perigosa para o paciente. E sobre esse assunto eu converso agora com Alexandre Naime Barbosa, médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Professor, boa noite. Boa noite, Natália. É um prazer estar conversando com você. Prazer é todo nosso, professor. Me diz uma coisa, como você analisa essa questão? É ruim buscar informações sobre saúde na internet ou é positivo? Não, definitivamente não é ruim que os pacientes, que a população em geral, procurem informações sobre o seu estado de saúde, sobre doenças ou mesmo sobre como promover ou prevenir de forma mais saudável o seu estilo de vida. O que nós temos que nos preocupar é a qualidade, é a fonte da informação. Algumas pesquisas como essa que você citou, né, deixam vários colegas com medo, dizendo que não, então o paciente ele vai procurar sobre a doença, vai questionar o diagnóstico. Isso, na verdade, na minha opinião, é fantástico por 3 motivos. O primeiro é o empoderamento do paciente. Quanto mais ele conhece sobre a doença, quanto mais ele vai se informar sobre a fisiopatologia, sobre o porquê dos sintomas, por que acontece aquela doença, mais ele vai entender o processo da doença em si, da patologia, e mais ele vai aderir ao tratamento, ele vai ver a importância de fazer todas as estratégias, não só medicamentosas, mas, por exemplo, como mudança de estilo de vida, fazer atividade física, comer melhor e por aí vai. Um segundo ponto é que esse empoderamento faz com que os pacientes pressionem os médicos de qualquer forma. Não é todo médico que está atualizado, que está up-to-date em relação às condutas mais cientificamente corretas. Muitos médicos, infelizmente, se acomodam e acabam perdendo o status da arte da determinada área em que ele atua. Então, quando o paciente chega com uma demanda nova, chega com alguma opinião, isso também é uma forma de que o médico procure se aprimorar, se atualizar. E o último ponto pelo qual eu acho que isso é extremamente positivo é que o paciente não é mais tratado no passado como um leigo. Antigamente o paciente ia lá como se fosse uma pessoa que não estava participando do processo, ele recebia uma receita, recebia lá ordens para que ele cumprisse aquilo. Ponto final. Hoje não. O paciente participa do processo, até mesmo de escolha do tratamento, das medicações, de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com o que ele pode ou não fazer, o que ele acha plausível ou não fazer. E é importante, porque quando o paciente toma também, em conjunto com o médico, a decisão do seu tratamento, ele vai fazer toda aquela gama de recomendações, não só medicação, repito, mas também mudanças de hábito de vida e outras coisas, de forma mais coerente, com mais adesão. Esses são os 3 pontos que eu acho extremamente positivos. O único ponto, não digo negativo, mas que nós temos que tomar cuidado é em relação à qualidade, em relação à fonte a que essa informação vem à tona. Tá, certo. O Google, então, obriga o médico a se atualizar, né? Na verdade, não é o Google. O Google é uma das ferramentas que a internet te disponibiliza. Hoje em dia, nós temos vários canais, né, extremamente acessíveis ao público. O Google é um exemplo, mas temos também YouTube. Existem canais de saúde prontos a servir o paciente de forma muito cientificamente construída. Eu vou te citar 2 que me vêm à mente rapidamente. Okay. Um é o site do Dr. Drauzio Varella, que ele tem uma equipe, ele tem um apoio de especialistas das mais diversas áreas e que ele posta sobre diversas doenças, como se prevenir, como tratar, o que tem que tomar cuidado. Um outro é o próprio portal do Ministério da Saúde, onde também todas as doenças estão contempladas em relação aos dados epidemiológicos, informação mais prática à saúde. E tem vários outros canais que falam a linguagem do paciente. Eu mesmo, já antevendo esse cenário há alguns anos, construí um canal no Facebook, que é o Dr. Alexandre Naime Barbosa, que lá é um perfil profissional, onde eu trato especificamente da minha área, que é a infectologia. Tenho também um website,
que é o drbarbosa.org, onde estão aulas, onde tem material que eu contribuí à imprensa, jornal. Essa entrevista mesmo, daqui a algum tempo eu posto lá para as pessoas terem acesso, então acaba sendo um repositório. Então, no momento em que o médico ou instituições de saúde, organizações de saúde, tem um canal voltado para o público, isso é fantástico. E é referendado, ele tem o apoio, tem a chancela, tem vamos dizer assim, a grife de alguém que realmente tem responsabilidade de trazer informação científica de qualidade. O problema é quando o público acaba acessando material de pessoas que agem de má fé, principalmente na questão por conta de questão financeira. Então, sites que promovem terapias que não são reconhecidas pela ciência, que vendem medicações que não têm qualquer tipo de segurança atestada pela Anvisa e por aí vai. O que eu ia perguntar era justamente como saber se a informação que você está lendo é falsa ou é verdadeira. É sempre procurar instituições oficiais? Qual é o melhor caminho? Olha, a primeira coisa, tem um roteiro de 3 passos que é bastante fácil. A primeira coisa é você verificar se aquela informação realmente está no site oficial da pessoa que está falando que é. Por exemplo, existem muitos sites, né, ou perfis em redes sociais, perfis de Facebook, perfis de YouTube ou perfis de Instagram que são fakes. Né? Então, você tem que verificar se essa informação é ou não dita, né? Por exemplo, tem lá o site do o perfil do Dr. Drauzio Varela. Você tem que verificar se realmente é o perfil dele mesmo ou não alguém se passando por ele. Então, cada canal de mídia social tem lá um verificador que atesta ou não, né? Fica do lado do perfil, se aquele perfil é verdadeiro ou é apenas alguém se passando, né? O segundo é procurar sites de instituições oficiais. Então, sites do Ministério da Saúde, das Secretarias de Estado da Saúde, de institutos de pesquisa, como, por exemplo, o Instituto Vital Brasil, o Instituto Butantan, o Instituto Pasteur, das universidades públicas e estaduais, a USP, a Unesp, a Unicamp, e por aí vai. E procurar, então, uma última forma de você verificar, né, que é o terceiro passo, é ver a linguagem que está escrita. Muitas vezes, charlatões se passam por médicos, se passam por cientistas, mas a linguagem mesmo é fácil de perceber, erros de português, informações completamente desencontradas que não tem referência. Então, se o leitor tiver esses 3 cuidados, checar se quem está falando realmente é a pessoa que se diz. Segundo, procurar instituições referendadas, instituições oficialmente reconhecidas, e finalmente der uma busca na linguagem, ele já vai fazer uma boa peneira para que não caia em informações falsas ou não referendadas pela ciência. Agora, tenho certeza que um dos temores dos profissionais é também uma automedicação errada, né? É importante sempre buscar ajuda médica depois da pesquisa. Sim, a automedicação não deve ser de forma nenhuma estimulada, porque, infelizmente, todas as medicações têm algum tipo de efeito colateral. E só o médico tem a capacidade de correlacionar os sinais e sintomas do paciente e conseguir entender naquele paciente qual é a melhor medicação que cabe naquele caso. A automedicação, então, portanto, ela deve ser extremamente desencorajada. O que eu acho extremamente positivo na pesquisa é em relação a buscar quais são as melhores opções hoje em dia ou como funciona o tratamento daquela doença ou daquela patologia que o indivíduo está inserido. Porque ele pode confrontar o médico de uma forma positiva e dizer, não, mas aquela terapia e aquela outra terapia, por que não no meu caso? Isso é Eu costumo discutir com os pacientes, costumo, inclusive, estimular que na consulta, após a consulta, ele leia mais, que ele entenda mais sobre o processo da doença, sobre quais são as terapias disponíveis, e até mesmo estimular, por que não, uma segunda opinião, né? Ninguém é dono da verdade, e o que eu acho melhor para o paciente pode ter uma outra opinião de um outro colega, que a gente chama de segunda opinião. Isso muitas vezes o paciente encontra algumas informações na internet. Eu acho isso extremamente positivo, extremamente salutar. Então, é importante o paciente, às vezes, já chegar no médico com as opções de tratamento, já sabe mais ou menos por onde ele quer seguir, não é isso? Exatamente. É óbvio que o médico tem que saber discutir com o paciente e também o paciente tem que se colocar numa posição, obviamente,
de trazer uma dúvida, né? Não de impor uma obrigação, né, ao médico. Muitas vezes o paciente, ao ler uma matéria, ao ver alguma discussão, não entende a complexidade do assunto, mas também cabe ao médico descer um pouco do pedestal e discutir de igual para igual com o paciente, explicando por que uma opção talvez não seja melhor ou se é realmente alguma coisa que vale a pena no caso. Agora, doutor, quais são as pesquisas mais feitas pelos pacientes que você percebe? É sobre medicamentos? É realmente sobre tratamentos? O que as pessoas buscam mais na internet em relação à saúde? Existe um grande viés, né, que as pessoas que mais procuram na internet sobre as patologias na qual elas estão inseridas é geralmente um público mais novo. É geralmente um público que tem mais acesso à internet, está acostumado aos mecanismos de pesquisa, mídias sociais. Então, para ser sincero, na minha área de infectologia, eles já chegam com as informações corretas. A grande maioria das vezes é uma ou outra aresta que eu tenho que cortar, explicar para ele que alguma coisa não é bem assim, mas a grande maioria já chega sabendo, olha, eu tenho que fazer tal tratamento, eu já entendi, me explica melhor como é que são os efeitos colaterais, e eu sinto que a principal dúvida deles, né, é em relação à individualização. Porque é óbvio que na internet você não vai encontrar a individualização do tratamento para cada caso. Você vai ter uma informação geral. Mas, por exemplo, vamos citar aí uma coisa que eu faço no meu dia a dia, que é o tratamento de pessoas com HIV/AIDS. A depender da idade do paciente, a depender de outras doenças que o indivíduo tenha, como doenças cardíacas, hepáticas, renais, um ou outro tratamento pode ser escolhido diferente, dependendo dessas individualidades. Então, é basicamente isso que os pacientes conversam comigo. Mas o básico, saber como funciona a doença, como se transmite a doença, quais são os cuidados, que a doença tem tratamento, isso os pacientes já chegam. E que eu acho muito bom e estimulo, inclusive, de fazer mais pesquisas. Eu tenho um panfleto que eu integro para o paciente nas mais diferentes patologias, na qual eu coloco alguns sites e alguns canais de mídia social, no qual ele pode ter mais informação. Então, isso, para mim, é mais uma forma de você educar o paciente, fazer com que ele se motive e tenha adesão ao tratamento. Agora, doutor, uma coisa que eu vejo muito nos sites é a interação com pacientes, do médico com pacientes via internet. As pessoas fazem as perguntas e o médico acaba respondendo. Você acha isso uma boa ideia? Não acha que pode ser um pouco perigoso? Na verdade, isso é proibido. Não existe no Brasil regulamentada a consulta à distância. A consulta é um ato médico, ele precisa ser feito de forma presencial, porque, obviamente, existe uma série de coisas que a comunicação à distância não permite. Você precisa ter o olho no olho, você precisa tocar o paciente, você precisa examinar o paciente. Então, uma consulta médica, isso não existe. Não pode, inclusive é proibido pelo Conselho Federal de Medicina, e eu, pessoalmente, que sou adepto da informação de saúde via internet, considero que é completamente indesejado uma consulta à distância, que é muito diferente do indivíduo procurar informações sobre a doença e trazer isso na consulta. Então, o paciente procurar informações sobre a doença e trazer dúvida é completamente diferente de fazer uma consulta à distância. E mesmo pequenas dúvidas, que às vezes o paciente fala, não, mas me tira essa dúvida aqui, será que eu posso tomar tal medicação? Isso não substitui a consulta médica, porque você precisa ter o contato, muitas vezes você precisa do exame físico para conseguir entender a complexidade daquela questão. Bom, fica um alerta então aí para os pacientes. Agora, doutor, deixa aqui o endereço do seu site, o seu Facebook, para quem quiser te procurar. Perfeito. Eu tenho, então, um canal no Facebook, é só digitar Dr. Alexandre Naime Barbosa. Eu também tenho um website que é o drbarbosa.org, www.drbarbosa.org. Também tem um canal no YouTube com o mesmo nome, Dr. Alexandre Naime Barbosa. Lá tem aulas, tem vídeos de entrevistas. Eu já antecipadamente peço que depois vocês disponibilizem o áudio dessa entrevista, porque também vai para o website. E a gente, assim, vai construindo um repositório de informações em que os pacientes, e mesmo profissionais de saúde, alunos de medicina, de enfermagem, de outros cursos da saúde, podem usar no futuro.
Eu sou uma pessoa que acredita que a internet pode ser uma ferramenta transformadora da nossa sociedade se for usada, como nesse caso, para que a gente consiga educar em saúde. Tá certo, doutor Alexandre. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista, pelo seu tempo. Uma boa noite. Eu que agradeço o espaço, eu fico à disposição. Uma boa noite, Natália. Eu conversei com o doutor Alexandre Naime Barbosa, ele que é médico infectologista e também professor da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu.